Quer saber quando João Fonseca volta às quadras? Quer detalhes sobre o próximo torneio de João Fonseca? Então fica nesse vídeo que a gente vai passar aqui todos os detalhes sobre o ATP da Suíça, ATP de Basel, a casa do Roger Federer, onde João Fonseca na semana que vem, já na segunda-feira já inicia o torneio, o terceiro torneio mais importante e maior torneio de quadradura indoor, e o vídeo de hoje vai trazer todos os detalhes, curiosidades, onde é jogado, últimos campeões, tudo que você precisa saber para quem sabe torcer aí para um avanço do João. Eu tô esperançoso, tá? Eu tô com um bom presságio para esse torneio. Eu acho que o João Fonseca vai avançar bem, agora com mais ritmo de jogo. Então fica nesse vídeo aí pra gente trazer todos os detalhes. Eu preciso muito pedir a sua inscrição no canal. Estamos quase batendo a meta de 6 mil inscritos. E já vou fazer a profecia aqui. Se você se inscrever no canal, se a gente conseguir bater os 6 mil inscritos na próxima semana, o João Fonseca vai ser campeão do ATP de Basel. Eu chamei a responsa aqui. E vambora, a profecia está dada. Vamos aqui direto para a tela do meu computador para falarmos sobre o Swiss Indoors Basel. Torneio jogado na Suíça de 20 a 26 de outubro com superfície piso duro indoor, ou seja, indoor, coberto, né? Um piso duro rápido. Normalmente as condições nesse tipo de quadra são muito rápidas, e a gente viu aí em Bruxelas como estava rápida as quadras. Normalmente é assim que funciona, e por isso que vocês vão ver que o maior campeão desse torneio é um cara especialista em quadras rápidas. Eu não vou dar spoiler aqui, mas eu acho que você imagina quem seja. São 32 atletas na chave, um total em premiação superior a 2,5 milhões de euros. Detalhes do torneio. Esse é um torneio que é disputado desde 1970, nesse formato aí, e o ATP 500, como eu disse, de Basel, é o terceiro maior torneio indoor da ATP Tour, depois de Paris e Xangai, depois dos dois Masters 1000 aí. Então é um torneio extremamente importante e renomado, e ele é um ATP 500 desde 2009, então já tem bastante tempo que ele é um ATP 500. Hoje é o principal evento esportivo na Suíça. Ele é realizado anualmente no St. Jakobshalle, na Basileia, e a quadra principal aí cabe acima de 12 mil espectadores, então é uma quadra muito bonita, por sinal, vocês vão ver aí nas fotos ao longo da apresentação. E a gente tem algumas curiosidades importantes aí desse torneio. Primeiro, o primeiro torneio lá em 1970, ele foi disputado no próprio salão de eventos ali do torneio, e a premiação foi um relógio de pulso. É até clichê, né? Na Suíça a premiação foi um relógio de pulso, para vocês verem como as coisas evoluíram ao longo dos anos, até que em 2003, na época Davidoff Swiss Indoors, ele recebeu o prêmio de ATP do ano, então já foi considerado ali em 2003 o melhor torneio em marketing e promoção no mundo do tênis. E outro detalhe, 2006 foi o ano em que o Federer ganhou seu primeiro título. E o Federer tinha sido gandula nesse mesmo torneio no passado, então ele conquista ali o título em 2006 e ainda é escolhido como esportista do ano também em 2006, obviamente. E um outro detalhe curioso também é que ele era disputado numa quadra vermelha. É uma quadra dura que era vermelha, era uma quadra tradicional até com as cores da Suíça, mas a partir de 2011 ele se ajustou ali à cor azul, que hoje praticamente todos os torneios aí são disputados em quadra dura azul, né? Então ele tinha essa peculiaridade ali antigamente. E vamos ver quem são os campeões aí do Aberto da Suíça. Atual campeão, Giovanni Perricard. E aqui a gente já começa a ver, assim como a gente fez lá em Bruxelas, que a gente falou assim, olha, se você analisar os campeões, você vai ver que é uma quadra rápida. Aqui mais ainda, tá? Porque a gente tem o Giovanni Perricard, que é o que a gente chama de server bot, né? Aquele cara que só tem saque. E ele é um dos que mais só tem saque. Ele tem talvez os saques mais rápidos hoje da ATP. É uma pancada, é um cara muito grande que odeia a troca de bola, mas que saca demais. Ele foi campeão em 2024 e antes dele, o Félix Auger-Aliassime tinha sido bicampeão. O Aliassime, apesar de ter mais qualidade na troca de bola, de ter um pouco mais um nível técnico maior, também é um grande sacador. Então isso mostra que esse torneio é um torneio para os sacadores. E ali antes, né, 2019 e 2018, a gente tem o bicampeonato do Roger Federer, que é uma lenda do tênis, mas também um grande sacador, né? E o Federer é o maior detentor de títulos do Aberto da Suíça, ou seja, o cara joga em casa literalmente. Ele tem simplesmente 10 títulos desse ATP. Ele foi inclusive o primeiro tricampeão, 2006, 2007, 2008.
aí 2010 e 2011, ou seja, ele perdeu em 2009. Eu vou até olhar quem que ganhou, quem que acabou com... Foi o Novak Djokovic, ó, em 2009 Djokovic acabou sendo campeão. Depois o Federer de novo, em 2010 e 2011. Aí 12 e 13, 2 títulos do Juan Martín Del Potro, foi bicampeão em 2012 e 2013. Aí volta o Federer, campeão 2014, 2015, 2016, o Marin Cilic. Você vê que é só cara da pancadaria aí. 2016 o Marin Cilic campeão. Aí o Federer engata um tricampeonato 2017, 2018, 2019. Uma lenda absurda do tênis, o Roger Federer. 10 vezes aí, decacampeão do ATP da Suíça. E quem que vai jogar esse ano aí? O João Fonseca tá confirmado, obviamente. E a gente tem aí a ordem do nome do tenista, entre parênteses, o ranking atual. Então a gente vê que top 10, temos o Fritz e o Shelton, 2 top 10. Depois Rune, Ruud, o Aliassime, né, que já é bicampeão aí, também é um cara que, né, nessas condições costuma jogar muito. O Lehecka, que é um cara também bom de quadra rápida. Mensik, todo mundo conhece. Fokina. Shapovalov, que vem fazendo algumas boas campanhas aí nas últimas semanas. O Humbert, um especialista em quadradura rápida. Inclusive o João jogou já com ele na Copa Davis em quadradura indoor, acabou perdendo para o Humbert, ele é um grande especialista, não vive uma melhor fase, mas é um cara perigoso. O Diallo, Gabriel Diallo, canadense. Aí o Perricard, tá em dourado aí, que é o atual campeão. Zizou Bergs, Vacherot, Valentim Vacherot, campeão do Masters 1000, ele que era acima de 200 do ranking e acabou recebendo um convite porque na época que fechou a chave ele não tinha ranking para entrar, né? Hoje ele teria, mas na época não, então ele recebeu um convite para jogar. O Munar também, e o João vai aparecer nessa segunda página aí, depois do Miller e do Baez. João Fonseca é o 45 do ranking. E aí depois você tem outros nomes, Sonego, Kecmanovic, Bonzi, Giron, Brooksby, Manarino, que é um cara bom também, Opelka, outro grande sacador. Então ali, e quem tá aí também, o Butik van de Zandschulp, que inclusive eu tava antes de eu gravar esse vídeo, ele acabou perdendo pro Spizirri na segunda rodada, então ele eliminou o João, jogando muito, depois foi eliminado na segunda rodada. E temos um convidado especial, que é o Stan Wawrinka, né, também tenista da casa, que vai fazer aí, já veteraníssimo Wawrinka, vai fazer aí mais uma exibição. Então é um torneio bem interessante, com bastante nome de qualidade, mas quando a gente olha, a gente tem essa primeira página aí de tenistas com ranking melhor que o João, mas a gente não é aquele nível altíssimo, não tem Sinner, não tem Alcaraz, não tem... Tem um só no top 5 ali que é o Fritz, que aliás adora jogar tudo que é torneio, então o João sim tem uma boa oportunidade de jogar bem e avançar, quem sabe, ali, somar bons pontos nesse torneio. A gente, claro, ficou todo mundo muito chateado com o João pelo desempenho dele, que não foi nem tão ruim assim, mas realmente faltou ritmo de jogo dele, né, nessa última exibição contra o Butik van Zandschulp. Mas o João, tudo indica que agora ele vai entrar com mais ritmo de jogo, espero que ele esteja com o saque mais calibrado e ele tem total condição de avançar. O sorteio da chave deve ser aí no final de semana, então o vídeo está indo ao ar hoje na quinta-feira. Segunda-feira inicia o torneio, provavelmente aí o adversário do João deve sair entre sábado, talvez, ali sábado, domingo, e assim que sair o adversário do João, a gente vai fazer aquele vídeo pré-jogo com todos os detalhes e a chave da vitória para o João Fonseca. E esperamos que nessa semana a gente consiga fazer vídeos desse torneio pós e pré-jogo, que a gente não fique só parado na primeira rodada, mas lembra lá da profecia que eu fiz. Então se inscreva no canal, se a gente bater 6 mil, pode garantir o caneco do João. Inclusive, na nossa primeira semana de canal, foi a semana que o João ganhou o ATP de Buenos Aires. E a gente viu ao vivo aqui. Então vamos dar sorte de novo, bater 6 mil inscritos e torcer para o João conquistar esse título na Basileia. Assim como seu ídolo Roger Federer, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.